Saúde, estamos de volta. O tema de hoje é como tomar remédios. O comprimidinho, você toma com água, com suco de frutas, até com refrigerante. Tem gente que não usa nada, remédio a seco assim, e tudo bem. Tudo bem? Quais são os cuidados para fazer isso, para tomar o remédio de forma correta, para que ele tenha o papel dele desenvolvido? No primeiro bloco, a gente teve a farmacêutica Isabel Dias, e ela deu dicas ótimas sobre como lidar, principalmente com as receitas, ali quando a gente chega no balcão da farmácia. E agora temos outra farmacêutica, Camila Melo Ribeiro, que é a coordenadora do Grupo Técnico de Farmacêutica Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, e vai falar sobre esse assunto aqui conosco. Bem-vinda, Camila, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer. Ótimo. Vamos começar falando sobre o jeito certo de tomar remédio. Água, suco de laranja, leite com chocolate. A gente não liga muito para isso. Tinha uma época que existia aquela história que antibiótico tinha que ser com leite. Bom, e aí? Continua sendo assim? Não, pelo contrário. Existem medicamentos que, inclusive, não podem ser tomados com leite. Então, a gente chama que eles quelam, né, o leite em si. Ele quela o medicamento, reduz ou até zera o efeito do medicamento no organismo. Então, o ideal é que ele seja tomado com água, no máximo com suco de frutas. Vai variar de medicamento para medicamento. A seco, né, simplesmente colocar na boca e engolir não é uma boa opção, porque às vezes a saliva é escassa, então a gente acaba engasgando com o comprimido. Tem cápsulas que são gigantescas, também a deglutição é mais dificultada. Em caso de idosos, de crianças, sempre com água e no maior volume que meio copo d'água, por exemplo. Evitar suco, evitar leite, evitar refrigerante de forma alguma. O ideal é água, né? Literalmente para todos a água pode. E para alguns também sucos de fruta. Principalmente para as crianças, quando a gente tenta ludibriar um pouquinho o gosto, né? Não satisfatória aí do medicamento, a gente usa suco. Mas o ideal é tomar absolutamente todos com água. E, assim, você falou um negócio muito importante, uma água que esteja com mais da metade. Sim, pelo menos meio copo d'água. Por quê? Às vezes você coloca o comprimido na boca, Fernando, um golinho de água não é o suficiente para deglutir. Então ele vai parar na garganta, ou ele volta, ou você acaba engasgando com ele. Então o ideal é pelo menos 3 goles de água satisfatórios. Aí vai dar mais ou menos meio copo de água, por volta de 100 ml, para a gente conseguir deglutir na íntegra, para que ele chegue pelo menos no estômago. Camila, volta e meia aparece na internet alguns vídeos assim de pessoas explicando como tomar o remédio de forma mais prática, macerando assim o comprimido numa colher e depois usando uma seringa só para fazer com que isso seja absorvido, enfia na boca e fala, toma assim. Quando eu vejo isso, eu sempre imagino assim o tanto de pesquisa científica que está sendo macerada ali junto com aquele mesmo comprimidinho, né? Acho que você deve ter a mesma sensação. Fato. Literalmente, existem alguns comprimidos que podem e devem ser macerados. Por exemplo, alguém que faz uso de uma sonda, aí a gente tem que macerar o comprimido, diluir com água ou com ABD, água mineral ou com ABD, para poder passar isso pela sonda. É água bidestilada. São como se fosse um sorinho ou uma água própria de uso hospitalar, e a gente dilui com isso para passar em sonda, por exemplo, um medicamento. Mas não é qualquer medicamento que pode ser macerado. A partir do momento que eu tenho uma drágia, por exemplo, a Bel até falou um pouquinho no bloco anterior, ele tem um revestimento específico para que ele chegue no estômago sem sofrer nenhuma alteração. A partir do momento que eu macero, eu destruo essa proteção desse medicamento e ele começa a agir já desde a boca. Então eu perco propriedades que eu precisaria que fossem dispersas somente no estômago, no intestino e por aí vai. Então não é qualquer medicamento que pode ser macerado. Essa é mais uma recomendação do farmacêutico. Porque a gente, às vezes, tem um comprimido que é grandão, que ele é todo compacto, duro ali, e às vezes tem outro que tem aquele mesmo tamanho, mas é revestido com aquele plástico ali, tem até 2 cores, e tem outros que são menores e são coloridos também. Qual é essa? Não é uma coisa aleatória, né? Não. Depende muito do princípio ativo que está indo ali, da característica do medicamento, se é de liberação prolongada, se é um medicamento que é de efeito imediato. Nós temos
cápsulas, drágeas, de uso sublingual também. Então, eu não vou deglutir, eu vou colocar ela debaixo da língua e vou deixar derreter. Então, cada formato de cápsula, ela tem um objetivo a ser cumprido. Então, liberação lenta ou não, para ser dissolvido diretamente na boca, no estômago, no intestino, para a absorção ser diferenciada. Então, nada disso é por acaso. Inclusive, tem alguns que tem o famoso rachadinho no meio, que aí subentende-se que sempre que há um sulco, que é esse rachadinho que a gente tem numa cápsula, que geralmente, inclusive, são um pouco maiores, isso nos faz entender que ele já pode ser partido. Então, não é qualquer comprimido que pode ser partido. As cápsulas não devem, essas de 2 cores, de forma alguma serem desencaixadas e o pozinho virado na água. Por que aquele pozinho está lá dentro protegido? É porque alguma razão tem, né? Exatamente. É para ele começar a fazer efeito no lugar adequado. Então, a absorção dele depende daquela cápsula que o envolve. Se você tira a cápsula, vira o pozinho na água para tomar esse medicamento, você está interferindo na propriedade farmacêutica dele. Então, às vezes, uma pressão que não abaixa, uma infecção que não é curada, está muito relacionada à forma equivocada de se tomar o medicamento. Porque, olha só, na verdade é realmente uma matemática muito complicada. Você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio, ele vai para o estômago e aí a dor de cabeça vai, de certa forma, ser atingida. Se você está com algum outro problema, uma gastrite, você está com a pressão alta, onde é que acontece esse processamento do quem é quem, o que você está fazendo aqui e qual é a sua... Para que você chegou aqui? Eu estou dizendo do organismo falando para o medicamento. Perfeito. Eles conversam, sim, de uma forma muito simples aí falando. Existe algo que é chave e fechadura. Cada medicamento se encaixa a um receptor específico. Então, tem receptor que vai curar uma dor de cabeça, tem receptor que vai curar uma diarreia, tem receptor que vai curar, por exemplo, uma hemorragia. Então, depende do receptor. O receptor X só fala com o medicamento X. O receptor Y só fala com o medicamento Y. Então, isso faz com que eles se liguem e a interação comece a acontecer. Então, a partir disso, quimicamente falando, fisicamente falando, acontecem aí as melhoras, né? De uma infecção, de uma gastrite, de uma diarreia ou de qualquer outro acometimento. Interessante, porque às vezes o receptor não só não fala com o remédio, e ele também não fala com o receptor, mas eles também são brigados, tipo, vai dar uma gastrite aí, vai dar uma queimação. Aí o remédio precisa vir acompanhado. Existe, por exemplo, protetores gástricos. Tem medicamento que ataca muito o estômago, então a gente precisa tomar um omeprazol, uma ranitidina antes, para poder proteger o estômago para receber o medicamento. Então, existem muitas associações de medicamentos hoje que conseguem trazer benefícios para que a chave fechadura aconteça da melhor forma possível e traga o objetivo, assim, o quanto antes, que é a melhora do paciente. Agora, a embalagem do comprimido também, ela é muito variada. Às vezes vem com aquele papel alumínio, que é também uma proteção. Às vezes vem com um vidrinho escuro e tem sempre um algodão ali na frente. Por que aquele algodão? A primeira coisa que faz é tirar aquele algodão. Sim. Às vezes não está, já está num outro formato. Também tem a ver com o efeito do remédio? Também tem a ver com o efeito do remédio. Esses frasquinhos que são de cor mais escura, que é o que a gente chama de âmbar, são para medicamentos fotossensíveis. Então, a luz interfere na propriedade do medicamento, fazendo com que ele perca também alguma propriedade farmacoterapêutica. Então, sempre que o vidrinho é escuro, tem razão de ser, a gente não pode trocar por um vidro claro, por exemplo, ou simplesmente tirar os comprimidos na embalagem original, que a gente chama de blister ou de frasco, e colocar naquelas caixinhas que a gente compra na drogaria, não é ideal. Ah, não é? Para nenhum remédio? Não. Principalmente pelo seguinte, quando eu tiro da embalagem principal, eu deixo nela o lote e a validade, por exemplo, que são o CPF, por exemplo, do medicamento. Então, se eu deixo o lote e a validade lá, eu posso me confundir, abrir a caixinha e falar, nossa, tem 2 azuis. Qual aqui que eu tenho que tomar? Eu tenho 2 rosas, 2 vermelhos, 2 brancos. Então, só pela cor não é o ideal que se medique. Mas esse recipiente, ele indica os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Para os idosos, acaba ajudando muito. Será que tomei ontem, não tomei?
Mas agora estamos descobrindo que não é tão indicado assim. Não é o ideal. O ideal é que nós mantenhamos os comprimidos dentro da embalagem original quando há necessidade, Fernando. Para um idoso, para alguém que tem alguma dificuldade de... Uma viagem, Isso, às vezes para não dá para sair facilitar. levando tudo. O que é o indicado? Não é retirar do blister e colocar naquele recipiente com os dias da semana. Coloca com blister. A gente recorta o blister e coloca lá dentro da embalagem original. Então, a gente não pode retirar. Não é indicado retirar e fazer uso dele somente naquelas caixinhas. Ah, sei. Então, a gente precisa manter a embalagem original, até mesmo que, se você perceber, tem alguns blisters também, essas embalagenzinhas de plástico que vêm os comprimidos, que são também de cor mais escura, para protegê-lo também da luz. Quando eu tiro e coloco lá nas caixinhas, eu desprotejo o medicamento novamente. Interessante. Interessante. E aquele algodãozinho que fica em cima da... O que é aquilo? O algodão nada mais é do que para a gente evitar um pouco da umidade, então ele absorve um pouco, e para evitar o atrito também. Geralmente a gente não enche, o frasco ele não vem cheio até em cima colado na tampa, fica um espaço. Quanto mais eu agito o medicamento, mais eu corro risco de uma cápsula se partir, de eu interferir na propriedade farmacêutica, porque tem medicamento que o ideal é não agitar. Então o algodão fica ali para absorver impacto também. Então, o ideal também é tirar o algodão, tirar o comprimido, voltar o algodão, faço o uso e mantenho ele não ali. joga fora. Não, não. Gente, eu sempre Volta o joguei fora o algodãozinho pra lá. comprimidinho que fica no vidro do remédio. Não, pode manter. Mas ele não vai ficar Ele muito ajuda. contaminado ali? Não. O ideal, inclusive, é higienização das mãos antes de tocar no medicamento. Então, eu vou tomar um medicamento, por mais simples que seja, para uma dor de cabeça. Primeiro, lavar as mãos numa mesa limpa, já com um copo d'água separado, porque senão eu me esqueço, coloco o comprimido na boca. Aí que eu vou buscar pela água. Então, o ideal é higienizo as mãos, higienizo o lugar, eu me preparo para tomar aquele medicamento. Isso é clássico. Você coloca o comprimido na boca e vai procurando um copo com água. Isso. Depois eu falo, deixa eu buscar água. Aí ele já vai derretendo, já vai... Então, na maioria das vezes, quando você chega, pegar o copo, encher de água para beber, ele já dissolveu na sua boca e você já vai tomar ele todo degradado. Tipo, teria que tomar outro? Não. O ideal, uma vez feito, pode deglutir e não deve se tomar outro logo após. É outro questionamento que aparece muito para a gente. Eu esqueci de tomar um medicamento, Camila, eu posso tomar outro? Eu tinha que ter tomado às 14 horas, agora já são 17, eu não tomei ainda. Posso tomar? Depende do medicamento. Antibióticos, por exemplo, o ideal é que se mantenha os horários e os dias bem justinhos, porque a gente está falando de um antimicrobiano e bactéria não brinca. Então, a gente precisa de ajustar os horários. Ah, esqueci, eu preciso tomar o quanto assim eu lembrar. Ok, acabei de lembrar, eu vou lá e tomo aquele que eu deixei de tomar lá atrás. Um antihipertensivo, a mesma coisa, né? Então, a gente precisa tomar assim que se lembra. Mas, por exemplo, um medicamento para sintoma. Ah, eu tomo todo dia esse daqui para cefaleia, mas eu esqueci de tomar hoje e eu não estou com dor de cabeça. Ele não é prioridade. Mas um antihipertensivo, sim, um antimicrobiano, sim. Então, depende do medicamento. Se eu esqueci de tomar um medicamento sintomático, ele pode ficar sem tomar. Se eu esqueci de tomar um antimicrobiano, um antihipertensivo, eu preciso tomá-lo assim que eu lembro daquele que eu pulei. Sei. Agora, é muito importante também quando a gente, não que esqueça, mas que, puxa, combinou um horário assim, muitas vezes tem um horário no meio da madrugada. Uhum. Aí fala, não, vou dar uma adiantadinha, porque eu estou com sono, não vou acordar, vou tomar esse que está marcado às 3 da manhã. Pode tomar meia-noite o remédio? Pode adaptar, já que você acabou não acertando na hora de começar a tomar? Então, o ideal é, antes disso, a gente conversar com o médico e falar, doutor, suponhamos, tá? 6, 14, 22, horário de eu tomar esse medicamento. 6 horas da manhã eu não acordei ainda. Então, o ideal já é sair do consultório com os horários ajustados. Que hora que eu acordo? Que hora que eu almoço? O horário que eu almoço pode não ser o horário que você almoça. Então, eu gosto de almoçar 11h30. Ah, o Fernando gosta de almoçar 2 horas da tarde. Então, às vezes, eu já peguei prescrições, inclusive, um no café da manhã, um no almoço e um ao jantar. Tá, mas que hora que é esse almoço? Então, o ideal é já sair com isso prescrito nos horários que condizem com a minha vivência. Então, é o primeiro ponto. Segundo, a questão do ajustar o horário. Eu posso ajustar uma vez ou outra em caso de esquecimento, mas ficar toda vez ajustando, protelando o horário, já mudou o horário, ou antecipando, eu altero no ciclo de vida aí, que é o platô que a gente chama do medicamento. Agora, também a pergunta de $1 milhão. Se a pergunta vale $1 milhão, imagina a resposta. Misturar bebida alcoólica com remédio.
Pois é, não é recomendado em nenhum tipo de medicamento. Ele sabidamente e comprovadamente interfere na absorção dos medicamentos, alguns mais, outros menos, mas interfere, isso é fato. Então, o ideal é, enquanto estiver fazendo um tratamento, não beber, não consumir bebida alcoólica. E, se você for, não, eu preciso iniciar um tratamento, já comprei... Mas, Camila, estamos falando de todos os remédios ou estamos falando de alguns remédios? 90% dos medicamentos, comprovadamente, o álcool interfere na absorção. Então, o ideal é não usar, Então, principalmente... quem faz uso contínuo de medicamentos não pode O beber. ideal é não beber. Hoje, o que acontece? Principalmente o uso de antihipertensivo. Todos os dias eu tenho que tomar para controlar a pressão, ok? E eu faço uso de bebida alcoólica, que seja uma cachaça, uma cerveja, que sejam ambos, enfim. Consideravelmente, ao final do dia, do mês, da semana, do ano desse tratamento, vão havendo perdas aí de absorção. Então, pode haver uma variação de pressão a ponto de chegar, né, ao sentido do medicamento não fazer efeito mais, como pode o medicamento ir, como se diz, né, competindo ali com o álcool, para ver quem é que vai fazer o efeito mais rápido. Ah, daquilo que a Tem a gente falou. competitividade. Dos sítios de ligação. Dos sítios de ligação. Da chave e fechadura ali. Chave e então, se o fechadura. álcool chegar e se encaixar primeiro, vão ficando menos receptores para o medicamento. Então, chega ao ponto do medicamento não fazer efeito Quem normalmente mais. chega primeiro? O álcool é mais rápido. Claro, eu ia falar. Mas, doutor, ainda tem a sobrecarga do fígado. Totalmente. Se eu bebo e ainda ingiro o medicamento, eu tenho medicamentos eliminados pelos rins, pelo fígado, enfim. Se eu estou fazendo uso de um medicamento, que a eliminação dele é hepática, e ainda assim a sobrecarga pelo álcool, eu sobrecarrego 2 vezes ali o meu fígado. Então, há uma maior propensão a ter um adoecimento aí dessa ordem, tá? Então, o uso indiscriminado de medicamento, e principalmente correlacionado ao álcool, engrossa aí a fila do transplante depois. Alguns remédios podem mudar também a cor da urina. Sim. E muitas vezes o paciente pode nem estar percebendo isso e levar um susto. Sim. O ideal, aí entra também, além do médico, o farmacêutico. Tudo que vai alterar no corpo do paciente, ele tem que ficar ciente para não levar esse choque. Quando eu passo, por exemplo, quando o médico prescreve para o paciente, por exemplo, um diurético que seja, talvez não vá mudar a cor, mas vai urinar mais vezes, então ele tem que estar ciente disso, porque se eu tomo diurético à noite, por exemplo, eu vou passar a noite inteira urinando, então eu não tenho um sono satisfatório, interfere na minha saúde. Então vamos lá, um ponto. Se eu estou usando um anticoagulante injetável, por exemplo, eu corro o risco de escovar os dentes, sangrar a gengiva, eu corro o risco de um sangue na urina, sangue nas fezes, de começar a aparecer hematomas roxos pelo meu corpo. Então, eu oriento o meu paciente, enquanto farmacêutica, para que ele saia do hospital, por exemplo, sabendo que um desses pode acontecer, um desses episódios. E se caso acontecer, ele já é orientado a procurar o médico ou o farmacêutico urgentemente para a gente ver se suspende o medicamento, se ajusta a dose ou se é algo que é totalmente tranquilo de se conduzir, é a questão do risco-benefício para o paciente. Então, talvez um sangrar de gengiva compensa o risco do tratamento de uma anticoagulação. Então, a gente sempre orienta para que ele não sofra aquele choque e perca na adesão ao tratamento. A adesão. A adesão é muito importante. A adesão é disciplina. A adesão é o entendimento de que o medicamento só vai fazer efeito se tiver adesão, né? É isso. E nem sempre acontece assim. Então, temos pacientes aí de uso de medicamento crônico, então começa a dar mal-estar gástrico, uma diarreia, uma dor de cabeça, ele já começa a falar, hoje eu não vou tomar porque eu não estou bem. Aí pula-se um dia, aí há um pico hipertensivo. Não, hoje eu não vou tomar um antibiótico porque me deu diarreia, eu estou com mal-estar, me deu sudorese, eu não vou tomar hoje. Aí eu crio a multiresistência aí dos micro-organismos. Então, o ideal é seguir o tempo do tratamento, que é o que a gente chama de posologia, que são os dias e os horários pré-definidos pelo médico, de uma forma muito exata, para que a gente melhore logo, ao invés de piorar a situação. E quando a gente vai para a área da psiquiatria, tratamento de problemas ligados à saúde mental, essa adesão e a não adesão pode ser a diferença entre saúde e não saúde. Totalmente. Né? Um surto pode acontecer, por exemplo, na ausência da tomada de um medicamento. Exatamente. Então, é muito mais importante do que a gente pensa. Quando eu falo, eu vou pular um dia de tratamento, esse um dia interfere totalmente. E também parar por conta própria. Não pode. Risco imenso. A gente tem aqui, Camila, o nosso quadro Mitos e Verdades,
E quando a gente fala de remédio, a gente tá... Aí é sopa no mel, Tem né? muita Pano coisa. para manga, como se diz em Minas, para saber o que é mito ou verdade. Preparado? Tomar uma água? Vamos lá. Uma aguinha, mitos ou verdades? Mitos e verdades, falando sobre o jeito certo de tomar o remédio nosso de todo dia, na vida de todo dia. A Camila Mello está aqui e vai falar sobre isso. São 10 questões, você pode ficar à vontade para dizer mito, verdade ou mais ou menos, tá bom? Combinado. A primeira é, não é problema cortar a adrágia ou comprimido ao meio. Mito ou verdade? Se eu for levar o pé da letra, é mito. Por quê? A adrágia não pode ser realmente partida, mas eu tenho alguns comprimidos que podem, então vai ficar no meio a meio aí, tá? Tem comprimido que pode, mas a adrágia especificamente não pode ser partida. Qual a diferença entre a adrágia e o comprimido? O comprimido, ele não tem um revestimento, é como se fosse uma base do esmalte ali que a mulher usa. Então, o comprimido, ele é fosco, é como se fosse um giz de escrever no quadro negro. Já a adrágia, ela vem com uma camada brilhante por cima, que é o que reveste e faz a diferença entre o comprimido. E ela não pode ser... Não pode ser partida. Não pode ser partida. Só o Justamente, comprimido sulcado. se tiver brilhante, se tiver ali uma cobertura ali, não pode. Aí já é adrágia. Tá bom? Contraindicado. A questão número 2, Camila. Beber álcool corta o efeito do remédio. É mito? Não, é verdade sim. Verdade. É verdade. Diminui sim, infelizmente, né, a absorção. Então, a gente tem aí que ter esse cuidado e minimizar o uso do álcool enquanto estiver em tratamento, principalmente com antimicrobiano ou os medicamentos controlados pela portaria 344. Que é a portaria que... Regulamenta aí a distribuição, o uso e a prescrição dos medicamentos de uso controlado, que são os tarja preta, né? Então, mais do que nunca, cuidado. Tarja preta, então, nem se fala, né? Só posso tomar remédios com a barriga cheia. Mito ou verdade? Mito, 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 mito. Tem medicamentos, inclusive, que só fazem efeito se eu estiver em jejum. Então, não posso tomar certos medicamentos de barriga cheia. Alguns precisam ser, não de barriga cheia, mas com uma prévia alimentação, um lanche antes, mas existem medicamentos que são tomados em jejum. Então, é mito. Se eu esquecer de tomar o remédio na hora certa, tudo bem, eu posso ingerir na hora que eu lembrar. Mito ou verdade? Aí cai naquela situação de meio aqui, meio ali, tá? Eu posso tomar quando eu lembrar, se for um medicamento imprescindível, igual um antihipertensivo, igual um antimicrobiano, que são os famosos antibióticos. Mas medicamentos para dor de cabeça, para um resfriado, algo para sintomas, um assintomático, a gente não pode ficar tomando assim, esqueci, vou tomar de novo, esqueci. Não, tá? Só medicamentos de uso imprescindível. Se esqueceu, toma, mas não esqueça da outra vez. Exatamente. Coloca o celular para lembrar. Tá. Eu posso tomar remédio com chá. Mito ou verdade? Depende também do chá e do medicamento. Tem medicamentos, por exemplo, que são anticoagulantes, no caso da varfarina, que se eu tomar com chá verde escuro, seja de que folhagem for, ele interfere na absorção do meu medicamento. Então, ao invés de, a grosso modo falando, ralear o meu sangue, eu vou concorrer com o efeito do medicamento para anticoagular e vou tornar o meu sangue mais grosso por causa da vitamina K que tem nos chás verdes escuros. Então, o ideal é não consumir medicamento com chá. Mas existem medicamentos e medicamentos. Mas a regra geral, para não haver confusão, é não tome medicamento com chá, prefira água. Posso tomar vários tipos de remédios ao mesmo tempo. Mito ou verdade? Então, acontece muito hoje, tá? Eu posso tomar, é uma verdade. Tem muita gente que tem que tomar. Sim, tem coisas que são imprescindíveis hoje no sentido de ajustar horários. Os medicamentos que têm uma interação entre eles não podem ser tomados concomitantemente, juntos ao mesmo tempo, fato. Mas hoje existem formas da gente espaçar os horários para que 3, 4 que eu tome agora juntos não vão concorrer entre si, que é o tal da concorrência, né? A intervenção farmacêutica vem muito em cima disso. E os medicamentos que existem interação entre eles são mais espaçados de horário. Então, eu consigo agrupar aqueles que não interagem e espaçar aqueles que existe alguma interação. Seja ele medicamento com medicamento ou medicamento com alimento, que é o caso da barriga cheia ou não. É muito relativo. Muito relativo. É muito relativo. Um remédio pode ser guardado em qualquer lugar da casa. Tá tudo bem. Mito ou verdade? Nossa, esse é o mais mito de todos.
Não se pode guardar medicamento no banheiro, não se pode guardar medicamento na cozinha, não se pode guardar medicamento onde bata sol, onde tem alta incidência de luz. Por quê? Isso tudo interfere na propriedade farmacêutica. Então, o ideal é guardá-lo numa caixinha de papelão ou de madeira, de preferência de chave, que eu possa trancar, para a criança não pegar, às vezes para algum adulto, né, que tem a possibilidade de ter um acesso ao medicamento, mas que não deveria. A gente tem que guardar no lugar mais alto, tem que trancar. Então, não é qualquer lugar da casa que pode se acondicionar o medicamento de forma alguma. O armário, talvez um guarda-roupa ali, mais No bem guarda-roupa, protegido. sim, numa cômoda, armário da cozinha não, armário do banheiro não. Mais uma estante, uma cômoda, na parte do maleiro, que é a parte mais alta do guarda-roupa, pode-se colocar também. As grávidas podem tomar remédio normalmente? Mito ou verdade? Mito. Tudo tem que ser acompanhado pelo obstetra e muito de perto. A grávida, ela é uma exceção à regra, ela está com a imunidade comprometida, ela tem um ser, né, está gerando um ser dentro dela, que não há estudo no sentido de o bebê ainda nem nasceu, eu sei se ele é alérgico a um princípio A ou B? Não. Então, o ideal existem casos em que a grávida precisa ser medicada, e vai ser, mas isso tudo tem que ser mensurado, como é que estão os exames, como é que está a condição clínica dela, e se o obstetra recomenda ou não, o ginecologista que está acompanhando, se recomenda ou não a utilização daquele medicamento. Até alguns procedimentos no cabelo afetam o bebê, não podem ser feitos durante a gravidez, imagina os remédios. Exatamente. Então, todo cuidado com a grávida, com o idoso e com a criança é pouco, porque são grupos os quais os medicamentos não são testados. Então, a gente pode esperar que haja alguma reação diversificada do que é na comunidade comum. O remédio genérico é igual ao remédio original. Mito ou verdade? Eita, essa é polêmica, hein? Então, a legislação obriga que eles sejam equivalentes. Então, eu preciso que os dois façam o mesmo efeito. Supostamente, parto do pressuposto que deve ser. Porém, contudo, todavia, existem marcas e marcas de medicamento genérico, assim como existe de roupa, de sapato, de carro e por aí vai. Então, hoje, por exemplo, eu faço uso de medicamento genérico, mas eu conheço pessoas, farmacêuticos ou não, indiferente, que não fazem uso. Então, depende muito de quem fabrica aquele medicamento. A legislação me obriga que eles sejam equivalentes, mas nem sempre a história é assim. Porque existem laboratórios que tratam de forma diferente, até mais ou menos honestamente, essas questões. Agora, eu vou te fazer uma pergunta mais difícil ainda. Sabendo disso, o farmacêutico pode falar isso para o paciente? Então, se o paciente perguntar, não só pode, como deve. A nossa função é orientar de forma muito transparente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que não fazem uso de medicamento genérico de forma alguma. Lembrando que o valor do genérico é bem mais em conta do que o do referência. Então, ele mesmo tendo essa discrepância de valores, ele fala, não, eu pago mais caro, mas eu quero o de referência. Então, quando ele pergunta, é a mesma coisa, eu faço esse mesmo discurso. A legislação me pede que seja. Então, se eu vou fabricar o genérico ou de referência, eu tenho as regras para as fórmulas. Porém, contudo, todavia, existem qualidade e qualidade de matéria-prima, de maquinário, de mão de obra. Então, eu não posso afirmar que sempre vão ser equivalentes. E serve como parâmetro remédios genéricos mais antigos, porque essa comparação, as pesquisas, a fiscalização pode estar ficando menos eficiente, menos recorrente. Tem algum parâmetro que a gente pode levar em conta na hora de escolher entre o genérico e o remédio de referência? Então, hoje em dia o que se vê na prática é olhar o laboratório. Eu tenho um laboratório X que fabrica o meu medicamento de referência e que eu confio. Então, eu compro o genérico desse laboratório. Qualquer um? Qualquer um. Então, é isso que eu vejo muito hoje na prática. A questão de ser mais antigo ou mais recente não interfere tanto pelo seguinte, talvez o mais antigo é menos estudado do que o mais recente, no sentido de a medicina, a farmacologia em si, ela está em constante avanço. Então, o que eu tenho hoje é muito mais avançado do que um medicamento que foi desenvolvido há um tempo atrás. Então, não serve muito como parâmetro para eu utilizar ou não, para eu comprar ou não. Então, o que eu vejo hoje na prática é, o laboratório A, eu confio.
E eu sei que ele tem genéricos e tem de referência. Então, se eu tomo desse laboratório genérico, eu tomo de referência e vice-versa. Então, eu vejo hoje muito solicitações por ordem de fabricante, de laboratório. A outra também é boa, o número 10, a última questão do nosso mitos e verdades aqui. Pode-se tomar medicamento vencido caso a embalagem esteja conservada? Mito ou verdade? É mito, não pode de forma alguma tomar medicamento vencido. Então, existem estudos voltados aí para integralidade do medicamento, para o tempo de absorção, para o tempo que ele vai fazer efeito. Então, se o medicamento está com prazo de validade vencida, quer dizer, algo nele pode ter tido alguma alteração. Por mais que uma inspeção visual me fale, não, o comprimido continua branquinho, continua íntegro, está na embalagem original, eu guardei, né, fora do calor e da luz, longe de sujidade, então aqui o comprimido está aqui tão bonitinho, eu vou tomar. Não pode. Medicamento vencido é lixo. Eu ia te perguntar, como é que o comprimido vai saber que mudou do dia 27 para o dia 28, do ano 2000 e tal? O que o remédio vai saber disso? A gente faz estudos e, inclusive, claro, o princípio ativo, ele tem um prazo de vida útil. Então, a partir do momento que aquilo ali extrapolou o prazo de vida útil dos testes que são feitos, né, na indústria e etc., ele deixa de fazer o efeito desejado. Então, eu posso literalmente estar tomando, inclusive, placebo, que é tomando um comprimido sem princípio ativo nenhum. Um remédio, uma pílula de farinha, Exato. Pode ser a mesma coisa. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de uma pesquisa, de um trabalho de informação científica que é tão importante para a transformação de uma sociedade, tão importante para o nosso Brasil e que acaba sendo tratada de forma tão desgastada nos últimos anos, a pesquisa científica. Quando a gente toma um remédio, a gente tem que entender que por trás daquela pequena parcela ali, uma drágem, um comprimidinho, tem muito trabalho envolvido, tem muita pesquisa ali embarcada, por mínimo que seja o remédio. E o farmacêutico é que vai fazer essa ponte para que a gente possa ter mais saúde, né, Camila? É isso, com todo prazer. É uma das nossas atribuições, além do desenvolver o medicamento, dos testes, de fazer chegar na drogaria, né, no consumidor final, que é o nosso paciente, a orientação, a carência de informação é o que faz com que a gente incorra no erro. Então, a gente, paciente, né? Então, o nosso papel, um dos, é orientar de forma clara, com o maior carinho os nossos pacientes, para que eles entendam que, inclusive, Fernando, o paciente, ele é parte do tratamento. Então, eu preciso que ele entenda que ele se envolva com o tratamento para que seja o mais positivo possível, que é o que a gente quer. Muito obrigado. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Você disse que sua mãe é Dona Rosa também? Igual da Isabel. Igual a da Abel. Então, um grande abraço à Dona Rosa. Ela deve ter muito orgulho da filha dela, porque você deu um show aqui, foi maravilhoso, cara. Muito obrigada, Valeu. Foi um prazer. Eu que agradeço. Volte sempre, vamos falar sempre sobre esse assunto, que é muito importante. A gente fica por aqui. Lembrando sempre que você está muito convidada, muito convidado para acessar sempre nossas redes sociais e conferir todo o conteúdo do nosso canal Viver Brasil por lá. Diga também o que você está achando da nossa programação. A gente volta no próximo Saúde e Bem-Estar.